E aí, galera, beleza? Estamos aqui no mais uma Rota Digital, compartilhando. Esse é um projeto do Sebrae, junto com a Tucuju Valley e vários parceiros, que o objetivo é compartilhar conhecimento sobre inovação, sobre tecnologia. Estou aqui com a minha camisa do Case. Para quem não conhece, o Case é o maior evento de startups da América Latina. Esse ano eu sou embaixador do Case no Amapá. Já te convido a se inscrever e participar. Esse ano é gratuito. E hoje, no Rota Digital, a gente vai ter um convidado super especial, um cara que é uma autoridade em meio ambiente no Amapá e na Amazônia, super respeitado, nosso amigo Marcelo Creão. Bem-vindo, Marcelo Creão, ao Rota Digital. Olá, pessoal, tudo bom? E aí, Lindomar, tranquilo aí? Tranquilo, Marcelo. Se apresenta aí, Marcelo. Fala resumidamente, não pode falar muito porque tua bio é muito extensa. Fala resumidamente aí sobre a tua trajetória aí nesse mundo de Bem, agritech. me formei como engenheiro agrônomo e de lá para cá eu trabalhei em duas coisas. Uma paixão que é açaí, a gente entender toda a cadeia produtiva, todas as etapas, desde a semente até tomar o açaí mesmo, né? Até exportação, tudo. E também meio ambiente, uma segunda paixão em que a gente tem visto aí que tem muitas dores, tanto dos empresários, como do setor público, como da academia, e a gente tem estudado bastante ao longo desses últimos 20 anos aí, como inovar, melhorar. Então, a gente está contribuindo com o conhecimento e trazendo novas alternativas aqui para o Amapá, para a Amazônia e para o Brasil. Show, Marcelo. E hoje a gente vai falar sobre biotech e agritech, né, que são alguns temas, alguns tipos de startups que estão crescendo muito, né, no Brasil. E aí, já antes de começar a apresentação, queria que tu explicasse já para nossos telespectadores aí o que é biotech, o que é agritech, qual a diferença entre os dois aí. Beleza. Lindomar, assim, a gente tem visto o setor primário, ele dá saltos realmente gigantescos de produção e produtividade, né, que é produzir mais na mesma área. E aí a gente passa por diversas atividades do setor primário. Tudo de criação, tudo de plantação tem a ver com esses dois ramos das startups, né? As agritechs, elas trabalham muito focado, muito diretamente trazendo soluções e inovações para a produção de vegetal e animal aqui no Brasil e no mundo. Então, tudo que tem a ver com as fazendas de plantios, tudo que tem a ver com a parte de criação, tudo que tem a ver com a parte de desenvolvimento, antes de chegar nessa parte da criação e dos plantios, e também após essa parte, né, a parte de logística, a parte de distribuição, tem startups que estão ganhando muito dinheiro, estão fomentando inovação, emprego e renda dentro desse ramo das agritechs, né, que trabalham com a parte da agricultura ou da agropecuária de uma forma um pouco mais ampla. E também tem as biotechs, que são as empresas de biotecnologia, que em determinado momento elas começam a se especializar mais ainda e também vão caminhando para essa área do setor primário. Porque tem empresas de biotecnologia que vão trabalhar
com medicamentos, outras vão trabalhar com o desenvolvimento de algum tipo de remédio para outras situações, mas tem as biotechs que elas estão vinculadas, se especializam, melhor dizendo, para também atender esse mercado do setor primário. Então, as biotechs e as agritechs, uma bebe na fonte da outra, das soluções das outras para desenvolver novas tecnologias. A gente tem visto muito, realmente, no Brasil e no mundo, essas empresas crescendo de forma assim, exponencial através das soluções que elas desenvolvem. Show. E aí você tem uma apresentação aqui, vou colocar para a gente começar no tema. Fique à vontade. Lindomar, assim, o nosso tema, né, ele é muito amplo, muito rico, realmente, de informações e detalhes. Hoje em dia, por exemplo, nas academias, lá nos cursos de formação, já tem disciplina que está ensinando um pouco de programação. Aquele aluno da engenharia agronômica, florestal, engenharia ambiental, geologia, eles já têm disciplinas da linguagem C e outras linguagens para mostrar para eles que os grandes problemas que vinham se arrastando há muitos anos podem ser resolvidos com inovações, e essas inovações passam, inevitavelmente, por um produto ou um serviço. E aí, essa parte da programação está entrando fortemente lá na academia, no setor primário. Então, aqui, nosso tema, as biotechs e agritechs no ambiente amazônico 4.0, né, que vem da indústria 4.0, essa indústria mais informatizada, com os IoTs, com inteligência artificial, e já teve agora, mais recentemente, e vem tendo a cada momento, novos mapeamentos de startups bem segmentadas para esses nossos setores aqui. Só para você ter uma ideia, pessoal, de 2013 a 2018, os investimentos nessas startups, nas agritechs no Brasil, eles mostraram aqui essa linha com a bolinha azul, o número 4, 8, 11, ele mostra o número de aportes financeiros, né? E a coluna, um azul mais clarinho aí, o valor que foi investido em milhões de dólares só aqui no Brasil. Então, essas pesquisas, elas são recentes, elas mostram um crescimento muito forte nesses aportes de recursos, tanto de empresas ou fundos nacionais como internacionais também. Então, pensar em inovação, estudar como resolver as dores do mercado, as dores de um setor produtivo específico, porque, inclusive, tanto as biotechs e as agritechs, tem vezes que elas se especializam em determinado tipo de cultivo, de plantio, ou determinado tipo de criação. Tem startups desse segmento das agritechs que elas estão se especializando, por exemplo, na mensuração da produtividade de leite, né, das vacas. Então, ela está buscando um segmento muito especializado para que ela identifique os problemas e comece a achar novas soluções. Então, em 2013, a gente teve aí 30 milhões de dólares, 2014, 2015 teve uma queda, mas 2016, 17 e 18 a gente viu um crescimento significativo nesse setor, né? E aí, isso se reflete, evidentemente, na produtividade. Quando você usa inteligência que as startups trazem para resolver determinada dor
que pode ser na gestão, que pode ser na parte de um produto, pode ser no fornecimento de um serviço para o empreendedor, você traz produtividade, que o Brasil tem dado show de bola, e aí, com esses resultados, as startups, as agritechs e as biotechs ficam valorizadas e mais aporte financeiro é feito nessas empresas. Marcelo, a gente vê assim, países como países gigantes como Índia e China, né, que tem uma necessidade muito grande de alimentos, de alimentar a população mesmo, né, e o Brasil está se tornando uma potência por conta de que tem melhorado os processos, né, e aumentado a produtividade, diminuído os custos, e imagino que esses investimentos têm contribuído para que surjam muitas startups assim que ajudem nessa produtividade maior e nessa economia, né? Sim. Você falou uma coisa muito importante dessa competitividade, né, interna no Brasil, mas internacional, em que, mesmo a despeito com uma carga tributária muito grande, que incide sobre as startups e incide sobre a produção das empresas que recebem o serviço das agritechs e das biotechs, mas ainda assim a gente tem conseguido ter uma eficiência muito grande na aplicação dos recursos, né? Então, a iniciativa privada, ela consegue identificar, através das soluções das startups, onde tem um pequeno problema que uma startup consegue resolver, e quando dá escala nesse pequeno problema em que passaria batido, você tem uma economia muito grande. E aí essa economia faz com que a gente comece a ter competitividade para esses outros países. E não é só, né, esses países que você falou, a China, a Índia, na verdade nós estamos falando aí, tirando os 200 milhões de habitantes, o Brasil fornece alimento, né, para todos os países com que a gente tem relação comercial, e nós estamos falando aí de 7 bilhões e meio de pessoas. Claro que não é só o Brasil que fornece alimento, mas os alimentos do Brasil, eles têm uma alta capacidade de chegar com essa competitividade e com selos verdes, por conta de ter todo um cuidado sanitário, que também tem startups especializadas nessa área, fazer certificação, rastreabilidade de produto. Então, realmente, a gente consegue chegar em qualquer local do mundo. Aqui, Lindomar, a gente tem uma visão das empresas por segmento, né? Aqui está assim, antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda. Mas essa palavra fazenda é só didático assim para a gente dizer, né, que tem soluções de gestão e de fornecimento de serviços e produtos antes da produção em si, que aí quando a gente fala em Amazônia, a gente não está falando nessa produção só numa fazenda, aquela de criação de gado, como a gente conhece, mas em outros tipos de cultivos e criações. Aqui, dentro da fazenda, ou dentro da área de produção, tem também 397 empresas focadas nessa área, e depois da fazenda, que é distribuição, cadeias de certificação e custódia, nós temos aqui 532. Só para a gente detalhar um pouquinho mais, e aí a gente vai se deter um pouco mais nesse slide aqui, porque aqui mostra o potencial
mostra toda a segmentação e as oportunidades que estão sendo apontadas pelas startups. Ou seja, entrar nesse mercado agora, você ainda tem um forte potencial de crescimento, né? Então, por exemplo, antes da Fazenda, nós temos aqui 20 soluções ou 20 startups de agritech que trabalham só com análise laboratorial. Ou seja, análise de solo, análise de água, análise de sementes, análise de planta, análise de... quando você tem uma empresa que produz cavaco, por exemplo, planta o pinus, o eucalipto, para fazer cavaco, para fazer celulose, para virar papel. Então, você tem todo um trabalho de análise de tamanho de fibra que o mercado internacional necessita que essa planta que foi cultivada, né, vamos supor, o eucalipto, ele tenha um tamanho de fibra para poder dar um ótimo papel, né, uma celulose para dar papel. Então, você tem soluções em empresas especializadas em análises laboratoriais. Controle biológico é uma forma de manejo da praga em que você utiliza outras pragas, ou melhor dizendo, insetos que podem combater, pode ter outros tipos de instrumentos que vão estar sendo utilizados no combate ao controle biológico. Economia compartilhada, fertilizantes, inoculantes e nutrientes para dar uma maior produtividade, genômica e biotecnologia, nutrição e saúde animal, sementes e mudas, serviços financeiros, ou seja, tudo isso antes de começar efetivamente uma produção. Você tem startups que elas estão se especializando em fazer uma entrega para os produtores com tecnologia, com inteligência, com informação, né? com análise de dados, em que ele pode estar considerando que a produção dele vai estar melhor formada, né? Ou seja, antes de ele começar a produzir, ele já sabe o que ele está recebendo de tecnologia. Dentro da Fazenda, nós temos aqui diversas empresas também que estão se especializando em buscar novas soluções, melhorar a produção e a produtividade. Então, aqui a gente tem agropecuária de precisão, ou seja, você utiliza, inclusive, satélites, você utiliza o georreferenciamento, a geoespacialização de uma propriedade. Você, através dessas soluções, você já consegue saber, em grandes propriedades, onde precisa aplicar um novo adubo ou onde não precisa, porque aquela análise de solo é jogada para dentro de um sistema que vai georreferenciar através dessa agricultura de precisão e dizer onde aquele trator, aquela máquina vai precisar jogar no solo mais ou menos adubo. Ou seja, isso é eficiência. Antes, você fazia uma análise de solo em uma grande propriedade e você tinha um único diagnóstico de quanto tinha que aplicar. E aplicava de uma forma igual. Agora não, você consegue até a gente chegar aí a cada metro de uma fazenda, de uma propriedade, saber quanto realmente tem que aplicar de adubo, né? E aí tecnologias na área da aquicultura, que é a criação de peixes, criação de tracajá, quelônios de uma forma geral, ranicultura, tudo isso aí está dentro da aquicultura.
conteúdo de educação em redes sociais, diagnóstico de imagem, gestão de resíduos e água, internet das coisas, meteorologia e irrigação, máquinas e equipamentos, monitoramento, sensoriamento remoto, sistema de gestão agropecuária, telemetria e automação e Vant. Então, Lindomar, nós estamos falando dentro da fazenda, já a fazenda do futuro, né? Hoje em dia, o Brasil já domina tecnologias, as startups agritechs estão inovando muito, a inteligência artificial ela já é uma realidade em muitas propriedades. O que falta é popularizar mais essas tecnologias, levar fomento para que essas tecnologias cheguem em todas as propriedades, para que a gente possa ter mais produtividade ainda. Tudo o que o Brasil produz ainda é pouco do que realmente ele pode produzir. Depois da fazenda, ou seja, depois de uma produção, o que a gente está trabalhando? Né? O que as startups que trazem solução para distribuir essa riqueza toda, né? Fazer chegar na nossa mesa, fazer chegar no supermercado, fazer chegar num porto para exportação. Então, tem empresas que estão trabalhando só com alimentos inovadores e novas tendências alimentares, armazenamento, infraestrutura e logística, saber quanto determinado local vai produzir, para saber quanto precisa estocar e ter uma interligação já com a comercialização desses produtos. Então, é uma engrenagem muito complexa, que antes nós tínhamos perdas muito grandes nessa relação, ou seja, quanto está produzindo, quanto precisa estocar e quanto está sendo vendido, quanto precisa reabastecer em determinados locais. Então, as startups estão desenvolvendo hoje tecnologias para dizer, por exemplo, dentro da sua residência, quando vai faltar determinado alimento. E aí ela já vai fazer a programação para o seu supermercado de preferência, que já vai fazer uma conexão com o distribuidor, que já vai fazer uma conexão com a fazenda produtora, com o transportador. Então, tudo isso aí tem a ver com esse segmento das agritechs depois da fazenda. Um segmento que está crescendo muito é de bioenergia e biodiversidade, consultoria, aceleração e associações entre as agritechs, fábrica de plantas e novas formas de plantio, a indústria 4.0, loja autônoma e gestão do varejo, mercearia online, plataformas de negociação e marketplace de vendas, restaurantes online e kit de refeição, segurança alimentar e rastreabilidade, sistemas de embalagem, meio ambiente e reciclagem. Então, nós estamos falando aí em grande parte do PIB nacional sendo trabalhado por inovação tecnológica, né? Então, a inovação está melhorando essa produção e a produtividade para que possa chegar numa fábrica que faz biscoito, o iogurte, no plantio em si, na distribuição. Então, a magnitude é muito grande desse setor. Show, Marcelo. Deixa eu só colocar um comentário aqui do Diego, que está assistindo aqui. Primeiro, ele falou que a live está muito show e falou desse termo fazendas do futuro, e quero fazer um questionamento sobre isso, sobre fazendas do futuro. Ele falou que ele iniciou um curso e está estudando a matéria de biotecnologia, e o conteúdo da live veio a calhar. Marcelo, eu te confesso que eu me surpreendi com tantas possibilidades
de startups na área de agricultura, de agritech, antes de chegar na fazenda, durante o processo de produção e após a produção, né, me surpreendi. E assim, duas coisas que me vêm à mente. Primeiro, o Brasil tem um lastro gigantesco para crescer ainda nesse... Quantos por cento tu acha que o Brasil já cresceu, já se beneficiou dessas tecnologias? 1%, 2%, da falta 90%. Está no começo, está no meio, está avançado, ainda tem muito para crescer, ainda tem muitas startups para surgir ainda. Lindomar, eu vou te dizer o seguinte, a despeito de tudo que já tem, o Brasil está engatinhando ainda. Né? É um oceano ainda, um oceano abissal, né, muito profundo, de possibilidades ainda que a gente tem para descobrir. Por exemplo, esse ramo que o Diego está andando, começando a trilhar, da biotecnologia, vai despontar, vai começar muito forte agora. Né? Ou seja, a gente não descobriu nada ainda sobre engenharia genética. A gente ainda está tateando. Quantos genomas de plantas e de animais e de produtos desses animais ainda precisam ser totalmente mapeados, totalmente identificados, para que você possa fazer melhoramento. Olha, quando eu falei o termo fazenda, como eu disse, né, é só para a gente pensar didaticamente, mas as áreas urbanas, os telhados das nossas residências, as próprias ruas, as paredes dos prédios, tudo isso são fontes inesgotáveis de geração de energia, geração de alimento, purificação do ar das cidades. Olha, só para a gente ter uma ideia, esse ramo da poluição em si, poluição dos oceanos, poluição do solo, poluição do ar, tudo isso é um ramo que as startups estão trilhando, identificando como potenciais desenvolvimento de soluções, né, para comercializar. Você vai precisar, de repente, ter um alimento na sua casa que você quer ter 100% de certeza que não tem nenhum agrotóxico, nenhum defensivo químico. E aí, essa startup ela vai lhe dar o kit completo de alimentação. Então, a biotecnologia ela vem descobrir ainda muita coisa do nosso potencial amazônico, do potencial do cerrado brasileiro, todos os biomas, Pampa, Caatinga, Pantanal, tem muita coisa para ser descoberta ainda. Imagino também, Marcelo, outra coisa que ficou na minha cabeça é que, assim, falando na verdade mesmo, existem vários Brasis, né? O Brasil do Norte não é o mesmo Brasil do Sul e Sudeste, né? Falou aí que o Brasil, de uma maneira geral, está engatinhando, ainda está iniciando nessas inovações em agritech, em tecnologias para a agricultura. E aí imagino que a Amazônia, o Norte, aí está ainda iniciando, nem iniciou ainda, né? Como é que tu vê aí a Amazônia se posicionando no meio dessas inovações? Lindomar, eu acho que a gente precisa, aqui na Amazônia, de uma startup que faça a conexão de conhecimento, a conexão de informação. Porque, assim, se você identificar ou visualizar os 9 estados da Amazônia Legal, né? Vamos pegar a Amazônia Legal de uma forma geral. Os centros de pesquisa, a nossa capacidade de pesquisa ou de pesquisadores instalada ainda é muito pequena, mas já desenvolve significativo resultado. Toda a academia que a gente tem, institutos federais, as universidades públicas, as privadas, as empresas que geram muita informação também. Então, nós temos já alguma coisa, essa informação está desconexa,
a gente não consegue hoje fazer grandes mapeamentos. Você que é um estudioso, Lindomar, de análise de dados, né? Então, a gente só consegue identificar problemas e superar esses problemas se a gente conseguir medir. Então, por exemplo, qual é a nossa deficiência em logística efetiva aqui na Amazônia? Qual é a nossa deficiência em aporte de recurso financeiro, por exemplo, para o desenvolvimento logístico fluvial? Então, qual é a nossa capacidade, por exemplo, pesqueira? A maior bacia hidrográfica é a bacia amazônica aqui, né? Em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, qual é a nossa capacidade de pesca aqui dentro? Qual é a nossa capacidade de processamento desse pescado? E a nossa capacidade de verticalização disso para fornecer um pescado mais barato a partir de biotecnologias, de inovação de alimentos também, e distribuição desse alimento, tanto em nível amazônico, brasileiro, em nível mundial. Então, a gente precisa ainda fazer um trabalho muito forte de conhecimento das informações que já existem, para que a gente possa fazer planejamentos muito bem pensados, muito bem definidos, para que a gente não faça um planejamento fora da realidade. Então, essa junção de informações, ela é muito importante. Verdade. Vamos continuar aqui. Beleza. E aí, como você puxou já essa questão dessas informações aqui na Amazônia, Lindomar, para a gente encerrar essa parte de apresentação aqui dos slides, tiveram agora, há pouco tempo, né, para não falar dos outros eventos, nós tivemos 2 eventos muito focados para a área de tecnologia, um que foi o Start Amazônia, que ele fez também uma união de esforços coordenada pelo SEBRAE e diversas outras instituições, para entender um pouco como é que as startups estão trabalhando, estão sendo vistas, e o que elas pensam para a Amazônia, para o planejamento da Amazônia. Então, teve o Start Amazônia, que aconteceu agora há 1 mês e meio atrás, 2 meses, e agora, nesses dias, está tendo uma feira muito grande, que ela era uma feira física, que acontecia todos os anos em Rondônia, e esse ano, que também pegava a gente de todo o Brasil e ia expor para lá, e agora a gente está numa plataforma que é a AgroLab Amazônia, que é uma plataforma também muito boa que foi feita, o ambiente, a ambientação, você se sente numa feira totalmente virtual, você tem cooperativas, grandes empresas, tem startups do ramo agro, tem startups de fora da Amazônia que estão trabalhando e divulgando seus produtos dentro do AgroLab Amazônia, e os negócios estão começando a acontecer. Então, nós temos um potencial também de comércio através dessas plataformas e esses eventos que estão acontecendo agora na Amazônia. E só para a gente encerrar aqui, uma foto que eu puxei da internet e 3 de um professor, o Cristóvão, que é engenheiro florestal e está se dedicando bastante na área com drones. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, olha a tecnologia, uma startup trabalhando num plantio. Essa imagem de um plantio iniciando ali, a gente consegue ver onde tem falhas efetivas de plantio, depois faz uma análise de solo para saber o que aconteceu com essa falha naquele solo especificamente, para corrigir. E aqui já é um plantio já denso, alto, formado, que também você monitora, trabalha, você consegue, através de um drone, calcular qual a biomassa, ou seja, quanto em 1 hectare, em 1 quilômetro quadrado, você tem de matéria verde, ou você vai ter de casca dessa árvore, ou você vai ter
de próprio material vegetal que vai servir para diversas formas, né? Que vai fazer quanto em volume de cavaco vai ser gerado, quanto de celulose vai ser gerada, só a partir de análises através de um drone desse, né? Uma imagem aqui também que pode estar fazendo monitoramento, planejamento de uma exploração mineral sustentável, e aqui uma imagem de um laboratório trabalhando biotecnologia, né? Retirando as gemas, fazendo um sequenciamento genético para colocar as melhores informações naquela planta, para que aquela planta possa, através do seu genoma, dar os melhores resultados na sua produção. Então, de apresentação, Lindomar, eram essas as informações aí, só para a gente abrir um pouquinho aí o gosto da conversa, né? Show! Fiquei assim, impressionado com o tanto de oportunidades que existem, né, nessa área de agritech. E assim, uma outra coisa que ficou na minha mente também, Marcelo, assim, a gente vê a Amazônia agora está no centro das atenções do mundo, né? Muito por conta de desmatamento, de queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, e o mundo inteiro falando de Amazônia, né? Eu sempre brinco que existem 3 palavras que não tem tradução, são a mesma palavra em todas as línguas do mundo, né? Que é hotel, táxi e Amazônia. Então, o mundo inteiro conhece a Amazônia, né? E aí, o que eu queria te perguntar, Marcelo, te provocar aí, assim, existe um ponto de equilíbrio entre, assim, para a gente ter fazenda, ter criação de gado, ter agricultura, inevitavelmente vai ter que substituir uma parte da floresta por agricultura. Existe um ponto de equilíbrio? Qual a tua visão sobre isso? Sobre a agricultura na Amazônia? Dá para conviver agricultura, pecuária? Dá para conviver junto com a Amazônia? Existem as startups, as agritechs, as biotechs podem auxiliar nessa convivência harmônica? Não, tranquilo, excelente análise e pensamento e pergunta que você fez, Lindomar. É assim, antes de a gente responder, que você disse, tem um ponto de equilíbrio, dá para conviver, eu queria fazer outra separação. O que é ilegal do que é legal, legalizado, que tem todas as normas, segue toda a legislação. Então, assim, a primeira coisa que a Amazônia tem que pensar, o Brasil tem que pensar e realmente separar é o seguinte: quem está legalizado e quem está cometendo crime. É simples assim. E esses que estão legalizados, eles realmente já estão nesse ponto de equilíbrio há muito tempo. Lindomar, o custo que esses crimes estão sendo cometidos, o custo financeiro, o custo de imagem, o custo de retomada da credibilidade, o custo disso para as empresas que realmente estão trabalhando de forma legalizada é muito alto. Então, as empresas que estão explorando de forma racional, que têm o seu equilíbrio, que seguem a legislação, que podem ainda melhorar a sua produção, a gente já viu com tecnologia, com o apoio de startups, ainda é muito grande frente do que se está cometendo de crimes, né, ilegal. Nós estamos perdendo muito a oportunidade de estar explorando racionalmente. São milhões e milhões de dólares que estão virando fumaça, simplesmente aí. Porque nós temos certeza que as empresas, as fazendas, as grandes propriedades que fazem um cultivo
industrializado, né, que também tem sinônimo como monocultura, essas grandes empresas que cuidam dos recursos hídricos, que cuidam da fauna que está ali no meio do seu cultivo, da sua plantação, que cuidam da flora, que é muito específica daquela região onde ela está ali, que precisa ser preservado, que tem uma relação harmônica com as populações tradicionais, quilombolas, indígenas que estão no seu entorno. Essas grandes empresas, isso não é custo, isso é investimento que eles estão fazendo no negócio deles, na marca deles. Então, quilômetros e quilômetros sendo queimado de forma ilegal é diferente de uma propriedade rural que pode fazer uma queima controlada. Uma queima controlada é uma técnica de agricultura que se utiliza, que pode ser substituída por outras técnicas, mas que você realmente utiliza as técnicas e faz todo o controle do fogo ali. Os próprios bombeiros, defesa civil, em determinados momentos, utilizam dessas técnicas. Então, a Amazônia ela ainda tem um potencial muito grande para nós estarmos trabalhando com as startups. As startups são ainda muito pouco o número delas e o incentivo para o desenvolvimento de empresas de alta tecnologia, que são as startups, e que não necessariamente são altas soluções, por exemplo, melhor dizendo, ela não precisa ter um software extremamente complicado para ela vir resolver um problema de uma comunidade, um problema de logística, pode ter soluções simples que vão trazer um autoconhecimento agregado para resolver aquele problema. Então, pensando em nível local, numa comunidade, nas cidades amazônicas, na inter-relação entre as comunidades, cidades e estados, e a Amazônia para fora, o nosso potencial é muito gigantesco. Show. Marcelo, outra coisa também que você falou aí sobre pescado, e aí assim, me vem à mente que assim, aqui na frente de Macapá a gente tem o maior rio do mundo, a Amazônia tem, acho que tem uma quantidade gigantesca de água, e assim, me incomoda muito se falar em pecuária na Amazônia mais do que se fala em criação de peixe. Tu acha que não é vantagem criar peixe economicamente? Assim, essa é a impressão que se passa. Não é vantagem criar peixe economicamente, ou é falta de conhecimento sobre técnicas de criação para as populações ribeirinhas criarem peixe? Eu vejo no sul, sudeste, já vi muita criação de peixe em tanque. O cara utiliza um tanque pequeno e cria uma quantidade gigantesca de peixe. E aí eu vejo aqui um rio gigantesco e uma quantidade de peixe gigantesca que dá para criar. Qual a tua visão sobre isso? Olha, você falou falta disso, falta daquilo. São muitas faltas que aí somadas chegam nesse problema, né? Mas, Lindomar, é assim, o peixe é uma proteína, né? Proteína animal, assim como o gado, o frango e as outras proteínas. É muito vantajoso criar o peixe. O manejo, quantas toneladas você pode tirar em dois ciclos, né? Ou 2 colheitas por ano, ou 3 colheitas, dependendo do ciclo de produção daquela espécie piscícola. E aí precisa de investimento, precisa de maior conhecimento, transferência desse conhecimento sistematizado. Não pode ser uma palestra, não pode ser uma visita naquele produtor que vai fazer com que ele mude um conhecimento que ele já traz há muito tempo. Então, realmente, essa transferência de tecnologia, transferência da informação e o monitoramento da aplicação desse conhecimento e da informação naquela produção, ela tem que ser sistemática, tem que ser de longo prazo realmente.
essa assistência técnica, se for só uma, não dá resultado. Assim como você ter só uma aula de inglês, você não vai aprender totalmente o inglês, né? Precisa dar essa continuidade. E outra coisa, uma informação que você levou 6 meses atrás, ela já evoluiu. Já teve uma startup que já melhorou a forma de oxigenação da água, por exemplo. Então, aquele produtor ele vai gastar menos energia aumentando a produção daquele peixe. Então, sim, a piscicultura ou a aquicultura é um grande potencial da Amazônia também. Então, falta ainda compartilhamento de conhecimento, né? Sempre bato nessa tecla a importância de compartilhar e do quanto o conhecimento transforma a vida das pessoas. Marcelo, um outro tema que eu queria te perguntar, que é uma especialidade sua, que é o açaí, e aí fazer uma provocação. Antes de industrializar o açaí, antes de ter essas empresas exportando açaí em larga escala, eu lembro que eu comprava o litro do açaí, era garoto ainda, comprava, não, já era jovem, mas comprava R$ 1 o litro do açaí. Né? E hoje a gente vai nas batedeiras, está R$ 15, R$ 16 um litro de açaí. O que aconteceu? Foi a produção diminuiu, tem uma forma de, se diminuiu, tem uma forma de aumentar a produção para atender o mundo inteiro que está consumindo açaí. Tem como a gente produzir açaí em larga escala, ou simplesmente foi a inflação que chegou e consumiu o valor? Lindomar, é assim, o açaí caiu no gosto do mundo, né? São milhões e milhões de pessoas que consomem açaí por dia. O Amapá aumentou sua população. Hoje nós somos em torno de 850 mil habitantes. O IBGE fez uma pesquisa que cada amapaense toma por ano 20,9 litros de açaí. Eu digo, IBGE, está errado, bicho, porque é muito mais do que isso, né? Então, assim, a nossa produção ela tem que acompanhar esse ritmo de crescimento econômico da expansão do açaí em si. E não Lindomar, mais só o açaí líquido, como a gente está acostumado a tomar aqui no Amapá. O fruto, a polpa, né? Ele já está servindo para outras coisas. Ou seja, então a gente está disputando. Tem pessoas no Brasil e no mundo que não tomam um açaí líquido como a gente toma aqui. Só que eles consomem outros produtos que têm a base do açaí e que aí está levando essa matéria-prima para fazer aquele outro produto, né? Tem já iogurte, tem refrigerante, tem barra de cereal com açaí. O ramo do açaí liofilizado, né? Eu pego o açaí, tiro toda a água, desidrato, ele vai virar um pó, vai ser encapsulado e já é um outro produto, que o açaí é rico em antocianina. Na área da medicina, já tem pesquisa que estão utilizando o açaí por conta dessa antocianina, estão fazendo meio que um emplastro, né? É uma película muito fina para ajudar na cicatrização de queimados. Então, veja só, as aplicações só do produto açaí líquido, né? Eu não estou nem falando aqui do palmito, não estou nem falando da parte da semente dele, dos outros conhecimentos. Então, só do açaí, a gente deixou de ser... o açaí deixou de ser exclusivo alimentação tradicional para ele se tornar uma gastronomia sofisticada. E aí, isso faz com que tenha essa competição e o manejo do açaizal, mesmo a despeito de ter fazendas produtoras de açaí com alta tecnologia, com mais de 1 milhão de pés de açaí plantado, como tem no Pará, ainda está sendo pouco frente ao crescimento de cerca de 30%
anual pela demanda de açaí. Então, há algum tempo atrás eu disse que o açaí ia chegar a R$ 18. Eu não quero que ele chegue a R$ 30. Vamos nos mexer e salvar o nosso açaí de cada dia, né? Ô, louco! Marcelo, foi um prazer assim te receber no Rota Digital. Obrigado pela oportunidade. Assim, muitas pessoas que estão assistindo e vão assistir vão ver que existem muitas oportunidades, né, nessa área que ainda não foram mapeadas e que são rentáveis, né, na área de agricultura, de agritech, de criação de peixe, de açaí. E deixa um recado final aí para a galera que está acompanhando a live. Bem, bom, primeiro realmente agradecer, foi uma satisfação a gente estar trocando essa ideia aqui. Queria dizer para todo mundo que é desse setor primário que venha se agregar mais ainda a Tucuju Valley, que é a nossa comunidade de inovação aqui do estado do Amapá. Todos os estados têm a sua comunidade, mas o Amapá é uma comunidade forte, atuante, que ela se destaca em nível amazônico. O Sebrae está sendo pioneiro nessa inovação de trazer inovações para as empresas. Então, todo mundo que tem uma ideia, traga essa sua ideia para dentro desse nosso circuito e vamos trabalhar juntos para desenvolver mais o Amapá, a Amazônia e o Brasil. Show, Marcelo. Muito obrigado. Galera, você que acompanhou aí, compartilhe. A gente tem algumas mensagens finais aqui do Diego, que já está dizendo que vai fazer uma startup. A Rosana falou que foi uma ótima explicação. Muita gente gostou. Muito obrigado por terem acompanhado a live. Acompanhe aí a Tucuju Valley e siga a Tucuju Valley nas redes sociais, no Instagram. Muito obrigado ao Marcelo e ao Sebrae e ao Rota Digital. E até a próxima Rota Digital. Até mais.